chamado Apocalipse. E essa é a aula 7. Eu perdi todas as outras. Não, você não perdeu. Ela está guardadinha lá no YouTube da igreja, esperando você acessar e ler as aulas anteriores dos livros, tá bom? Na aula 7, hoje, nós vamos tentar terminar as cartas que estão lá no capítulo, começa no capítulo 2, e nós vamos ler hoje o capítulo 3, do versículo 7 ao 21, faltam 2 cartas. Bom, o que aconteceu? Para você se situar, não é verdade? Então, hoje, pega a sua Bíblia, se você quiser, no capítulo 3, eu tenho aí o privilégio de expor a minha Bíblia aqui. Eu acho fantástico essa ideia, porque algumas pessoas não gostam. Porque assim, se você pegar a minha Bíblia, está tudo escrito, rabiscada quando eu estou lendo. E eu projeto aqui os rabiscos da minha Bíblia. Então, quando eu estou lendo lá, eu vou anotando do lado, e é muito lindo. Eu vou compartilhando com vocês aqui, tá bom? Todas as apresentações, todas as aulas, você pode colar ali atrás, ali com o irmão Fábio, dar seu e-mail para ele, você recebe esses slides no e-mail, tá bom? Aí você pode mexer, remexer, pode compartilhar com quem você quiser. Combinado? Bom, abriu o capítulo 3, Apocalipse. Professor, e as outras aulas? Estão lá no canal da igreja no YouTube, você pode acessar a qualquer momento, tá bom? Vamos lá, capítulo 3. Quero só para dar uma situada, para você compreender, ou tiver menos problema para compreender, porque assim, isso está acontecendo lá no 1º século. Tem um irmão nosso preso, né? Já está na glória de Deus, o João, e o 1º século foi terrível ali. Quando Jesus nasce, é o Júlio César que está, primeiro imperador romano ali, que está aí governando, César Augusto, né? O Júlio César, ele está lá, é o que ele manda lá, José, tem aquele censo, que ele tem que ir lá para Belém, não é isso? Tem que contar lá todo mundo para saber. Na verdade, a ideia dele é saber quantas pessoas tinham, o que as pessoas tinham para cobrar impostos. Só isso, viu, pessoal? Não pensa outra coisa, não. Aí, quando Jesus é crucificado, lá em Lucas 6 vai falar do Tibério César. Então ele governa até 37, tudo defendendo os direitos de Roma. E hoje, eu estava falando com um barbeiro hoje lá, fui tentar dar um tapa no telhado lá, e estava discutindo sobre isso, né, as grandes potências hoje. O Trump está interessado lá na Geórgia, para ter paz. Não, ele está interessado lá no que eles estão produzindo, assim como o outro país também. O solo é rico em minério, tá, para computador, então também tem tudo isso. Bom, enfim, a gente nunca vai entender 100%, mas o fato é, todas essas alianças, é tudo por interesse. Tudo por interesse. E lá no 1º século, esse timaço aí, ó, do mal, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, e aí chega Domiciano. Porque a gente pode falar sobre cada um na escola bíblica, tá legal? É importante. E aí, a igreja, quando o Nero coloca fogo em Roma, lá no período dele, porque ele era maluco lá, ele queria reformar Roma, mas o meu, vamos reformar a igreja? Não tem dinheiro, põe fogo nela. Pronto, agora tem que reformar, não tem jeito. É um exemplo. O cara fez isso lá em Roma. E aí, deu problema, ele saiu, e aí entraram outros no lugar dele. Bom, João, a igreja foi perseguida. E o João está na ilha de Patmos, pensando, né? Eu gosto muito assim, ele meditando, pensando na igreja que ele deixou, que era Éfeso, que ele foi pastor lá na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso teve o Paulo como pastor, Timóteo e o João também. Um timaço, né? E aí, o João é preso, todos os outros apóstolos tinham morrido, já cada um, a gente pode comentar sobre isso depois, é fantástico também. E ele está lá preso, pensando lá na igreja, como é que ia ajudar os irmãos, aquele coração bom dele. Aí ele ouve uma voz, é fantástica essa cena. E Jesus, ele é tão amoroso, que nós lemos no capítulo 1, que quando João vira para ver quem estava falando com ele não vê Jesus primeiro. Ele vê os 7 castiçais, as igrejas que ele estava preocupado. E no meio dos 7 castiçais, alguém andando, parecendo um ser humano mesmo. Ele descreve Jesus na sua glória. E aí foi muito lindo, porque eu não posso ficar pensando em Jesus na cruz, coitado. Não, ele quis ir para lá. Ele se ofereceu. Ele sofreu.
Já estava previsto. E nós temos que ter a visão desse Jesus aí, glorificado. Espera um pouquinho só. Desse Jesus aí glorificado. É esse Jesus, ele está vivo. E ele vai falar sobre isso. E ele fala o seguinte: ô João, eu sei que você está preocupado com a igreja, mas ela é a minha igreja. Então, aproveita e manda uma carta para as igrejas, para a minha igreja. E esse 7 significa isso: perfeição, plenitude, totalidade. E ele escreve 7 cartas representando isso, as 7 igrejas. E aí tem uma teoria que nós discutimos sobre isso, que alguns estudiosos acreditam que são os períodos da igreja na terra. Não sei, você pode ir por esse lado aí, mas nada tira do meu coração que Jesus me conhece, conhece você. E a nossa igreja tem 46 anos, por exemplo, é uma idade de maturidade. Mas ela tem tanta criancice ainda, em todos os lugares é assim, sim ou não? Tem tanta coisa para aprender, tem tantas falhas. Então, é como se quando você lesse as cartas, ele está falando de alguma característica sua, de alguma necessidade sua, que você precisa aprimorar. Ele está falando da igreja que habita em nós. E é difícil nós entendermos isso, que você é uma igreja móvel. Assim como você, é difícil você entender que eu posso te achar em qualquer lugar do mundo, entre aspas, se você tiver com o celular, eu tiver o seu número. Não é mais o telefone fixo de parede, nós discutimos sobre isso. Então, você, assim como você tem um celular móvel, e as pessoas podem falar com você a qualquer momento, você é uma igreja móvel. E Deus quer te usar onde você estiver, da maneira que Ele precisar de você. Pode ser utilizando dons sobrenaturais para impressionar mais as pessoas, mas Ele vai dar a revelação. Mas é muito mais através do seu testemunho, da palavra. Então, a preocupação dele é a igreja que habita em nós. Lá na igreja de Éfeso, ele vai falar o seguinte: ei, olha para mim, volte ao primeiro amor. A mensagem principal que nós, na igreja de Esmirna, ele vai falar o seguinte: olha, dependa de mim, dependa de Jesus. Na terceira carta de Pérgamo, ele vai falar: vivam na palavra, não sejam muito influenciados com doutrinas que estão entrando aí. Ele fala doutrinas de Balaão, dos Nicolaítas. Nós estudamos sobre isso. Em Tiatira, ele vai falar o seguinte: olha, onde você estiver, seja exemplo. E é isso que nós estamos estudando. Na igreja de Sardes, ele vai falar o seguinte: olha, vocês precisam ter relacionamento comigo. Por quê? Porque naquela igreja ela estava suportando, né, doutrinas, falou da Jezabel. Nós já estudamos isso. Então você pode ler depois lá no YouTube, assistir as aulas no YouTube, tá bom? Bom, hoje quero falar com você da igreja de Filadélfia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui. Obrigado aí, pessoal de marketing aí, que possibilita projetar isso aqui. É a minha Bíblia, está aqui. Olha só. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Olha que lindo. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o novo nome. Quem tem ouvidos, que ouça os que o Espírito diz às igrejas. À luz desse texto, eu quero que você entenda o seguinte:
nós discutimos sobre isso, que o anjo da igreja é o líder da igreja. Ou, por que não, os líderes da igreja. Aqueles que têm o compromisso de conduzir as ovelhas no caminho, na direção do céu. Então, todas as ideias que nós trazemos, por exemplo, eu estou fazendo os cálculos aqui, eu entrei aqui, a igreja tinha 16 anos, era uma igreja adolescente. Eu fico me perguntando o quanto que eu contribuí para o crescimento dessa igreja. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que sempre pensar que sempre tem pessoas novas na igreja, eu preciso sempre estar contando a mesma coisa. O Evangelho. Sempre falar de Jesus Cristo. Livro de Atos, ler Gênesis, de novo, enquanto tiver fôlego. É por isso que o meu ministério é a escola bíblica. Eu me achei, eu não me vejo em outro lugar. Já passei por tesouraria, já passei por infantil, ministério evangelismo, que é a minha área também. Então assim, mas eu me sinto à vontade. Onde Deus me colocar, eu vou ajudar. Então não interessa a idade da igreja, certo? O que interessa é o que Deus pode fazer comigo pela igreja. E primeiro Ele tem que fazer em mim. E quando a gente começa a ler Apocalipse, e eu não quero acreditar que era para aquela igreja. Também era para aquela igreja. Mas ele fala até hoje, porque ele está vivo. E ele vai falar o seguinte para mim e para você: olha, o líder, estas coisas, olha que lindo, você está lendo agora a carta. Você pegou um WhatsApp, você pegou uma mensagem, interceptou a mensagem. Aí você vai ler, olha, essa mensagem não é para mim não. É para uma igreja lá em Filadélfia. Mas lê. Ele fala assim, ó, essas são as palavras, e Edmir, essas são as palavras daquele que é, não que era. Daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. Quando eu falo que Jesus, ele está falando que ele é santo, que ele é verdadeiro, na minha mente veio, olha, quem está falando comigo agora, quem quer falar comigo agora, através dessa carta, é Jesus. E ele é um modelo de vida. Ele é santo. Não sai mentira dos lábios dele. Você pode acreditar nele. Você pode usá-lo como modelo de vida. Olha para a cruz. E você tem que ter a moral que o apóstolo Paulo teve. Fala assim, olha, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Não imite as coisas que tem em mim que não agrada a Deus. Porque eu também estou em processo de restauração, de reformação, enquanto eu respirar. Mas cabe a mim e a você ter como modelo de vida quem? Jesus Cristo. Porque, olha, ele é santo. Ele é verdadeiro. E essa carta, quando você lê, é hoje. É hoje que você está lendo. Jesus está vivo. Ele está ali vivo depois, né, de quase 100 anos da ressurreição dele, conversando ali com um dos servos dele, com o apóstolo João. Ele não está mais na cruz. Nós cantamos isso. O sepulcro está vazio. E ele está vivo, permitindo todo esse processo na terra aqui com os homens, assim como ele conversa com Abraão. Um tempo atrás ele fala, Abraão, seguinte, ó, eu vou dar essa terra para vocês, mas quando chegar o tempo certo. Mas aí, nós estamos terminando números agora, a gente vai entrar, conquistar a terra lá depois de Josué. Então assim, é no tempo certo que você tem que conquistar, mas é todo um processo que você tem para viver com Deus aqui na terra, para não ter surpresas de viver com Deus no céu. Já pensou em intimidade? Você está conversando com Deus e AD. Escola AD, curso de AD. Tá, agora vai ter uma prova presencial. Você tem que comparecer lá no módulo, lá, na base. E aí quem está lá esperando, ó, prova agora final, presencial. Está lá Jesus. E quando você chegar e conversar com o seu professor, com o seu mestre, nossa, quanto tempo? 10 minutos. Estava falando com o senhor agora há pouco em oração. Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante nós começarmos a pensar nisso, que Jesus, ele está vivo e ele é um modelo de vida. E ele fala assim, olha, eu tenho a chave de... Ele é rei. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho a chave do reino. Davi é o rei, foi o segundo rei de Israel,
que nós estudamos, temos que reestudar para ficar na sua mente essas coisas, para quando o Espírito Santo falar, você fala, peraí, o que ele quer falar? E se você é amigo do reino, eu até brinco com meus alunos às vezes, né? Alguns assim tem, professor, eu fui passear de iate e tal. Eu falei assim, mas eu não quero o teu iate, eu quero ser amigo do dono, pelo menos. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, assim, mas o que Jesus falou para o Pedro, pessoal, se eu estiver viajando muito, levanta a mão, por favor, porque assim, às vezes eu venho na minha mente agora algumas passagens bíblicas que eu tenho que falar. Por exemplo, essa passagem está lá em Mateus, quando Jesus pergunta lá, o que os homens dizem que eu sou? É muito conhecida a passagem, não é? Ele reuniu os 12, lá vem cá, igreja, futura igreja, o que os homens estão dizendo que eu sou? E aí, senhor, não estou dizendo que o senhor é o Elias, Jeremias, ou um profeta qualquer. Quer dizer, todos acreditavam em reencarnação. Está tudo errado. A voz do povo não é a voz de Deus. Tá legal aí para vocês quem eu sou? Lembra essa passagem? Aí fica um silêncio, a igreja não, a Bíblia não dá o tempo de retorno. Aí o Pedrão, eu até brinco, né? Se você voltar uns 2 capítulos antes dessa passagem, Jesus tinha curado a sogra dele. Eu até brinco, ele olha para o último milagre de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, ele fala assim, Pedro, é o segredo ali, Pedro, você é um cara feliz, bem-aventurado, cara, sabe por quê? Não foi o seu conhecimento, não foi a faculdade, não foi os seus irmãos, sabe? Deus falou no seu coração, e você creu no que ele falou, e você simplesmente externou. Eu criei, por isso falei. Então você é um cara feliz quando você começa a receber revelações de Deus e você fala, sem medo do que as pessoas vão falar. Ele não se importou com os outros 11, ele fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a convicção com que ele falou, Jesus fala, Simão, você é um cara feliz, sabe? Então, e tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Tu és pedra, mas sobre essa pedra, que é ele, edificaria a minha igreja. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro vai consertar isso, porque as pessoas têm um pensamento que o Pedro tem a chave do céu. Não é isso, você também tem. É só você anunciar o evangelho para as pessoas. Mas aí, Jesus fala, eu tenho a chave do reino. Que reino? O reino eterno. Eu tenho a chave do reino. Ele está sendo gentil ali. Eu sou o rei, Jesus está falando. E ele está vivo. E ele vai permitir que você passe por situações para você, Jesus, não estou conseguindo, tá? Posso te ajudar? Posso te ajudar? É essa a direção. E ele fala, eu tenho a chave do reino eterno. Eu tenho a chave do reino. E ele fala assim, olha que lindo. O que ele abre, ninguém pode fechar. Está isso na sua Bíblia. E o que ele fecha, ninguém pode. A gente sempre pensa em portas, né? Ele vai dar depois. Ele vai falar o seguinte, fica fiel aí que tem uma porta aberta aqui, cara, que ninguém pode fechar. Só você. Fique esperto. Ele vai terminar no final. Valorize o que você tem para ninguém roubar a sua coroa e sair correndo. Mais ou menos assim. E ele fala o seguinte, olha, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele abre? Quando o povo estava fugindo do faraó, o que precisava? Ele tinha que atravessar o mar. O que ele fez? Abriu o mar. Para caminhar no deserto, era frio, era calor durante o dia. O que ele fez? Nuvem. Era frio à noite. O que ele fez? Coluna de fogo. O que ele abre, o que ele faz, ninguém pode desfazer. É isso que ele está falando. Jesus, ele tem que ser, ele é a presença constante de Deus na sua vida. Jesus é Deus na sua vida. E ele faz tudo por você. E o que ele faz, ninguém pode. Lá no estudo do lar, quando Moisés chega com a varinha dele, fala, liberta o meu povo. Deus está falando para libertar o meu povo. Mas que Deus, mano. Tá louco? Está com 80 anos aí, caduco. Olha o que Deus vai fazer. Aí ele jogou a vara. Aí a vara fez o quê?
se transformou em serpente, em cobra. Na sua Bíblia isso. Aí é muito engraçado isso. Aí o mago fala, ô Moisés, é isso aí, cara? Magos. Aí chamou os magos dele. 2 magos, sabe o que eles fizeram? Jogaram as varas. O que aconteceu? Com as varas também se transformaram em cobras. Demonstrando que ele também tem poder. Isso daí até os meus deuses aqui faz. Mas tem um probleminha. Antes dele falar isso, a serpente de Moisés comeu as outras 2. Você tem poder, mas o meu Deus tem todo o poder. E eu estou aqui, Moisés fala, para realizar a vontade dele através da minha vida. E conseguiu. Os trancos e barrancos, são 40 anos aquele povo no deserto, murmurando, ele fica nervoso. É fantástico. E você já está há 40 anos servindo a Deus? Já chorou bastante? Pensou em desistir? Bem-vindo ao clube de Moisés. Ele também pensou em desistir. Outros profetas também pensaram, me mata! Não, meu. Para você cumprir o que você tem que fazer, eu te trago para cá. Mas agora não. O que você tem que fazer, você vai fazer. É você. E é isso aí. Então, assim, Jesus, ele é uma presença constante de Deus na minha vida e na sua. Ele abre, fecha caminho, ele dá tudo que você precisa, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é tudo que você precisa para realizar a obra de Deus na sua vida. E ele fala assim, isso você não pode esquecer, meu amado. Eu conheço as suas, eu sei o que você está fazendo. Fica tranquilo. Cuide da sua vida. Eu também sei o que o seu irmão está fazendo. Eu estou cuidando da vida dele. É mais ou menos assim na escola, né? Professor. Cada um cuida da sua vida. Vamos embora, segue o jogo. Vamos para a lição. É isso. Ele conhece tudo que você está fazendo, a motivação com que você está fazendo, o propósito, todas as intenções do meio do seu coração, que nós já falamos em outras cartas de para trás, sabe? Então, assim, eu conheço as suas obras, ponto, acabou. Então, para de chorar, eu sei o que você está fazendo. Acabou, eu sei. Tá, eu sei. Tá, outra coisa, olha que legal. Eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode. Tem uma porta aberta. E a sua vida em santidade é a condição sine qua non para você entrar por ela. Ser, somente ser. Então tem uma porta aberta. A porta da vida eterna está aberta. E a senha para entrar nela é Jesus Cristo. E aí, você fala assim, poxa vida, mas é difícil mudar. Lógico que é, por isso que ele escolheu você. Mas é difícil deixar de fazer essas coisas. Então, você quer viver com Jesus só no céu ou aqui? Se você decidiu, se você entendeu que ele morreu no seu lugar, que ele é o salvador da sua vida, se você entende isso, você não terá dificuldade de entender que ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer comandar, te ajudar a ser mais feliz do que você já é, a ter menos problemas do que você já tem. Mas nada que aparece na sua vida você não é capaz de resolver. É que você quer resolver da sua maneira, com as suas condições, dando os passinhos que você está dando, e a gente não cresce. Todas as vezes que vai discutir um assunto, é a mesma coisa, mexe na mesma ferida, e aí Deus fala, já era isso aí, já desisti. Eu desisti de discutir algumas coisas. Deus ainda não. Deus ainda não. Então, assim, existe uma porta aberta. E essa porta vai ser aberta no próximo capítulo. Quando acabar as cartas, o Jesus vai falar assim, ô João, vem aqui. O João tem uma porta aberta, ele vai entrar lá no céu para ver como é que é. E é muito interessante nós lermos isso também, para você entender como que é o céu. Mas, se você estiver vivendo com Cristo aqui, você não terá dificuldade de entrar no céu. Porque a senha não é o que você faz, é a sua fé em Jesus Cristo. Acabou. Quando você estiver no céu, você só vai entrar
não pelo que você tem, pelo que você fez, pelo que você creu, que Jesus é o Salvador da sua vida. Então, a sua vida em santidade te dará condições, né, 100% de entrar na vida eterna. Mas o legal, que os cristãos não entendem isso, é o seguinte: hoje, por exemplo, o Cícero está bem, então ele está salvo. Amanhã ele está chateado, não está salvo. Ah, mas depois ele vai estar bem, está salvo. Mas aí depois ele chutou um cachorro, não está salvo. Deus não brinca nisso. Como ele conhece o seu coração, e ele colocou a porta aberta para você, e ele te conhece, acabou. Ele vai simplesmente trabalhar com você, uma questão de maturidade, para você entender a cada dia mais e melhor a função, propósito da santidade na sua vida, que é ser exemplo. Onde você estiver, tudo que você fizer, tem que falar o seguinte: ó, essa pessoa fez alguma coisa que agradou a Deus. Que igreja você vai? Que livro você lê? Você está lendo qual livro da Bíblia mesmo? Você fala, Bíblia? Então, aí não vou nem entrar nesse detalhe. Então, a sua vida em querer agradar a Deus em tudo que você faz, te dá a garantia de que Deus está com você, de que portas estão se abrindo e você está reconhecendo que Jesus está no controle. Ele fala assim: eu sei que às vezes você tem pouca força, porque o mundo, o sistema que governa o mundo é mais para agradar as pessoas do que a mim. Ele fala: eu sei que você tem pouca força, mas eu sei que você guarda a minha palavra. Eu sei que durante a vida você está guardando, você está procurando, não guardar a Bíblia na gaveta, é isso que ele está falando. Guardar é você praticar. O salmista vai dizer lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, está guardada aqui. E se acontecer alguma coisa antes de eu fazer essa coisa, peraí, vai agradar a Deus? Vai, então eu faço. Então assim, vai desagradar a Deus? Vai, então eu não vou fazer. Então assim, e é constante, isso 24 horas por dia. Por quê? Porque até você não conhecer Jesus, você fazia o que você queria. Não se importava. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão fazendo. E quem está dizendo isso é a Bíblia. Ó, sei que você tem pouca força onde você está. Lá na empresa, de repente, é só você, cristão. E quando você chega perto lá na igreja, desculpa, na escola, no trabalho, as pessoas mudam de assunto. Não fala mais piadinha. Não fala, sabe, não tem mais malícia. Por quê? Porque você chegou um homem de Deus. E ele sabe que você não gosta disso. Não tem conversinha de mulher, porque ele sabe que você é casado, que você tem a sua, que você valoriza a sua. Não tem conversinha de homem, porque as pessoas sabem que você é mulher casada e que você honra pai e mãe, que você honra Deus. É tudo igual. Não é só homem, não, mulher também. Então ele fala o seguinte, que as situações da vida revelam a sua fé. E acabou. Não, mas eu acho que... Tá, isso. O que Cristo falaria sobre isso? Oi, Cristo, ele está vivo. Conversa com ele à noite. Mas como assim conversar? Ora. Presta atenção. Porque isso é importante você entender. Que ele fala através das circunstâncias. Ele fala através de pessoas que você não conhece. Ele falou com o profeta através de um jumento. Porque ele não queria ouvir as pessoas. Sim ou não? Então, fica atento, porque assim, quem você menos espera, não é a pessoa, é a mensagem que ela traz. Pessoa simples, você nem dá nada por ela, ela vem falar alguma coisa, você fala, opa, como é que ela sabe? Acontece. Estou falando isso do que aconteceu comigo já, tá, amados? Então é o seguinte, as situações da vida vão revelar a sua fé, a sua força de querer mudar aquilo. Não vai conseguir ainda, mas fica firme aí. Por quê? Porque, olha, vai ter um momento na vida, que é isso que ele está tentando falar também, que a igreja vai passar por uma tribulação. Para colocar à prova aqueles que se dizem cristãos e não são. Eles vivem tentando agradar, são sinagogas de Satanás. Satanás habita na mente deles, no sentido do seguinte, eles fazem tudo para desonrar a Deus.
E tem na Bíblia isso. Já aconteceu lá, os reinos se dividiram, está tudo lá. E ele vai falar isso para os profetas. Ele fala assim, olha, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, ou seja, que vivem não se preocupando em agradar a Deus, a meu Pai, a mim. Mas eles se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Mas quem é que consegue saber que o outro está falando e mentindo? A não ser que você conviva com ele. Só Deus. Só Deus. Só Deus me conhece. Só Deus te conhece. E as situações do dia a dia, família é muito isso, né? Quando a família vem para a igreja, por exemplo, você sabe que as pessoas estão ali, a gente vem para a igreja para melhorar, sim ou não? Eu quero melhorar. Você não quer melhorar? Todo mundo quer. E ao seu lado tem alguém que acredita que você vai melhorar. Por isso que ela está com você. Por isso que Deus abençoou essa união. Porque acredito que os dois querem melhorar juntos. E que um, ao lado do outro, vai ajudar o outro a melhorar cada vez mais. Porque vocês se conhecem. Mas, olha só. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Não é aquele hino lá que eu gosto, até gosto dele, do Sabor de Mel. Não é aquele. Não é aquilo lá, quem passou na prova não te ajudou. Como é que é? É isso aí. Vai olhar para você lá no palco, vai ver você feliz, que Jesus estava com você. Não é isso. Ele está falando o seguinte, e ele vai explicar isso mais para frente, tá bom? Que a igreja, num momento, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, as pessoas quando morrem, isso é importante você saber, morreu agora, a alma já está lá com Cristo. Mas você ainda não tem o corpo glorificado. A alma está lá, glorificando a Deus. Mas tem um momento que a Bíblia vai dizer, e nós vamos ler em Apocalipse mais para frente, por isso eu estou falando, não fique perguntando o outro capítulo, vamos estudar esse agora, beleza? Se apropria do capítulo dessas cartas para a gente entender mais para frente. Vai ter um momento, está até em Tessalonicenses, o Paulo escreve sobre isso, que quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, para o corpo, para o pó, foi cremado, é pó, morreu lá, carbonizado, a natureza vai devolver. E vai se juntar com a alma, e vai ter um corpo glorificado igual a Jesus Cristo. Eu não acredito, então vamos ter que pegar e arrancar, quando estiver lendo, nós vamos tirar essas páginas da sua Bíblia. Não vamos tirar. Fazer uma fogueira e pôr fogo. Pronto. Está escrito. Nesse sentido, estou brincando. Mas assim, dá vontade. Aí, por quê? E nós seremos arrebatados, se nós estivermos vivos. Aí vai começar um período onde aqueles que conheciam a palavra, ou negaram, ou não conheciam, aqueles que estão aí, vão passar por uma situação, e vai ser difícil, está dizendo isso, farei que se prostrem aos seus pés, por quê? Porque no dia do julgamento, a igreja vencedora volta com Cristo para julgar. Nós vamos ler tudo isso aí. Então ele está dando um spoiler do que vai acontecer. Então assim, a tua fidelidade em vida vai te dar honra em glória. É isso. E ele fala assim, olha, agora eu vou falar para você, está difícil, eu sei. Mas visto que você guardou a minha palavra, quando eu te exortei a você a perseverar, exortação à perseverança. A perseverança é a ação da paciência. Eu sei, foi difícil, você foi perseverante, teve paciência e deu certo. Você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Fala, mais do que essa? Mais do que isso? Não é? Fala, mais do que isso? E aí as pessoas vão se dividir. Quem é pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Quem é tribulacionista, que é no meio, ou pós, que é depois. Então nós vamos ler isso aí. Aqui está dando uma visão que é antes. Eu vou te livrar da aprovação, não na aprovação. Não é isso? Então a gente tem que ver depois aí o que está na sua Bíblia, tá bom? O guardarei da hora da aprovação, que virá sobre todo mundo, para quê?
Para que vai vir essa aprovação? Outra, você não tem noção. Para pôr à prova os que habitam quer dizer, cristão ou não cristão, todos vão passar por isso. Todos que habitam na terra. Eu tenho que ficar com medo? Não. Não. Por quê? Porque vale a pena ser fiel. Você não tem que ficar com medo. Porque vale a pena ser fiel. Vale a pena. E que é ser fiel? Até o fim, o que vencedor, que ele falou algumas cartas, é aquele que guardar a minha palavra durante a vida toda. É isso, vencedor é isso. Ok. Não é para fazer igual aquele seriado lá do Michael Caio, eu patroa as crianças, que a mulher ia correr a maratona, se preparando. Quem lembra disso aí? Lembra? Que ele pega um táxi lá e fica lá no final. Não é isso não, filho. Tá todo mundo vendo, quer dizer assim. Então, é um treino, pessoal, é um treino. E as mudanças não são de imediatas, é durante a vida, tá legal? É o vaso na mão do oleiro. E ele fala assim, mas eu sei que está demorando, né? Mas eu venho em breve. Como assim em breve? Bom, olha só para você entender. Cristo morreu há quantos anos, mais ou menos? 2.000 anos atrás, é isso? Pela lógica do Salmo 90 lá, fazem 2 dias. Porque um dia é como se fosse 1.000 anos. 1.000 anos como se fosse... Só para você entender que não dá para você ficar preso no tempo. Nós estamos presos no tempo. Deus é eternidade, Ele é atemporal. Então, Ele morreu anteontem. O que aconteceu? Dá para lembrar o que você comeu? O que você comeu anteontem? Dá para lembrar? Na sexta? Eu não lembro mais, peraí. Então, Ele vem em breve. Olha o conselho que Ele fala. Ei, retenha o que você tem. Valoriza o que você tem. Valoriza. Marido, valoriza a esposa. Ela não pode ser aquilo que você queria, mas é muito mais que você merece às vezes. Já pensou nisso, não? Não, já pensou nisso? E vice-versa. É nós, 1 a 1. Então, valorize o que você tem. Sabe por quê? Cara, tem gente de olho nela. Tem gente de olho nele. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Para que ninguém tome a sua coroa, mas salvação, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar a sua coroa, mas você pode trocar, preste muita atenção, você pode simplesmente trocar o prazer de viver com Cristo, honestamente, conquistando as coisas devagar, valorizando a sua mulher, e sendo ambos uma só carne. É muito difícil. Por quê? Porque o mundo vai oferecer várias coisas para você não guardar a palavra de Deus. E aí, simplesmente, você tem a opção de escolha. Você tem a opção de escolha. Escolha, pois, a vida. Escolha a vida. É fantástico. Eu não tem como, eu volto no tempo. Porque lá em Deuteronômio, Moisés vai pegar a nova geração, porque é a geração velha lá que morreu no deserto. Se preocupe com seus filhos também, viu? E aí ele pega a nova geração e sobe num monte e fala, ó, isso vai acontecer se vocês não obedecerem a Deus. Isso vai acontecer, vai para outro monte. Monte Ebal e Monte Gerizim. Isso vai acontecer se vocês adorarem a Deus. Aí ele termina. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Não troque a sua coroa por um prazer momentâneo. Não troque a presença de Deus. Deus te conhece. E Ele vai fazer do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali Ele jamais... Sabe o que é coluna? Que sustenta. Você sabe que você tem que ser uma coluna na sua casa? Você tem a coluna. Aqui na igreja, você tem que procurar ser coluna. Uma coluna firme, alicerçada na palavra. Para você dar opinião. Ou vem cá, mas na Bíblia tá errado isso aí. Está errado isso aí. Não, tá sim, está escrito aqui.
No início da minha conversão, tinha um pastor em prostituição na igreja. Mas eu estava engatinhando ainda, mas eu estava lá. Pô, eu estudei pra caramba sobre isso. E aí na escola bíblica, eu estou lá, não era diretor ainda, estava chegando lá. Aí a Bíblia pede para você ir lá, falar com a pessoa primeiro, sim ou não? Aí durante a semana eu fui lá falar com o gabinete, falar com o pastor e tal. Pastor, aconteceu isso? Ele falou assim, não, então você está em pecado, né? Você tem que parar, então, resolver a sua situação e depois você vai lá e conversa com a igreja. Eu falei, não, você não entende. Essas coisas aqui, essas regrinhas, é para aquele povo lá, há 3 mil anos atrás. Eu falei, que faculdade o senhor estudou? Falando sério. Você olha na Batista. Eu falei, lá não. Tá assim lá? Não vou mais para lá, nunca mais. Eu falei, eu não vou estudar lá. E vocês não acreditam. Foi quando eu vim para cá, depois. Depois, ele não resolveu. Aí eu levei o caso para os líderes, marcamos uma reunião na escola bíblica e foram lá 5 ou 6 pastores da Convenção Batista defender a opinião do pastor, que ele não estava, foi a pessoa, desculpa, pode ficar aí. Aí eu tinha Foi quando vim para cá, em 96, 97. Eu vim para cá. Porque aqui, o pastor Carlos tinha ido pregar, um ou 2 meses antes lá. Eu falei, nossa, esse cara pega a palavra. Que igreja que é dele? Ele pregou lá sobre sepulcros caiados. Eu lembro da pregação dele lá, a primeira vez que ele foi lá. E foi para eu entender o que estava acontecendo na igreja. E aí eu vim para cá, nós viemos para cá. Vieram acho que um grupo de 12 pessoas. Mas enfim, só para você entender. É difícil? É. Você tem que defender a palavra? Tem, mas nós temos que ler, deixar a preguiça de lado, arrumar um tempo. Começa a ler Gênesis, começa a ler um Salmo. Você precisa sair da zona de conforto e pegar 10 minutos da sua vida, de 24 horas que você tem, de 3.600 minutos. Não é isso, não? 60 vezes 60? É. Para você dar 10 para Deus. Mas, você precisa viver, se você o dia inteiro estiver pensando e meditando, não dá para calcular o tempo que você adora a Deus, sabia disso? Porque é mais prática. Se você quiser aprender as coisas de Deus só aqui na igreja, você está com pouca bala na agulha. Você vai ser uma presa fácil, porque você não consegue discutir. Você fala, não li ainda, mas calma. Vai aprendendo que na hora certa você vai lá, tá bom? Então, seja uma coluna, tá bom? Uma coluna enraizada na palavra. E ele falou o seguinte, olha que lindo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu chorei. Porque Jesus vai escrever nele o nome, não é tatuar não, viu? Um cara que leu há pouco, ele fala, Jesus tinha tatuado na perna, rei, porque ele vai ver o cavalo voltando, eu falei, nossa, cara. Enfim, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Sabe o que ele está falando? Olha, eu estou escrevendo a sua história. Eu estou escrevendo a sua história. Tinha uns irmãos da igreja de Corinto, que eles queriam ir para outra igreja. E aí eles estavam pedindo, Flávio, carta de recomendação. Sabe carta de recomendação? Os alunos, por exemplo, foram fazer teste de intercâmbio, acho que foi em Portugal, eles mandaram para mim uma carta de recomendação, um modelinho, e eu escrevi uma carta de recomendação. O aluno tal, tem competência, blá, 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 e mandei por e-mail. Assinei e tal, a escola assina, eles mandam uma carta de recomendação, ó, esse aí é estudante mesmo. Alguns você não pode mandar, você não pode mentir. Então, mas eles nem pedem. Mas quem pede, tem moral, a gente dá. Na igreja de Corinto, eles estavam pedindo cartas de recomendação, o apóstolo Paulo para ir para outra igreja. Aí o apóstolo Paulo falou, vocês estão brincando, né? Você é a carta escrita por carne e osso, com sangue, cara. Você, a sua atitude. É isso que ele está falando. Olha, eu vou escrever em você o meu nome. Está escrito em você que você é cristão. Está escrito em você que você é habitante de Jerusalém. Está escrito em você. As suas atitudes demonstram isso. Não é a sua aparência. Eu falo para meus alunos que o silêncio disfarça a inteligência. Não tem que falar nada, vai, Quedinho. Pega até a mão assim.
Entendeu? A nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, o seu novo nome. Ou seja, Jesus está escrevendo a sua história. Isso é profundo. Sabiam disso? É que você é teimoso, eu sou teimoso, você é teimoso. Você não quer entender. Porque você quer ter, no final do mês, 5 mil lá na conta. Bom, já fiz os cálculos. Bom, esse mês agora estou tranquilo. Nós queremos ter o controle, saber. E Jesus fala o seguinte, tem que ter isso? Tem. Você tem que se preocupar, você tem que estudar, se capacitar. Mas se você se apega em Jesus, a provisão vem. Estou com isso na cabeça agora. Que nós devemos buscar viver com o provedor, que é o dono das providências. E as providências virão. Então se apegue a ele, tá bom? Porque ele está escrevendo a sua história. E quem tem ouvidos? Ouça. Precisamos ter ouvidos espirituais. Amém? Bom, deixa eu ver se vocês estão ensaiados. Não vai dar para... Então, assim, continue fiel, a mensagem dessa carta. Continue fiel, viu? Continue firme, tá bom? Então, infelizmente, não vai dar para a gente ler a próxima carta. Fala assim, ó. De novo. Infelizmente, não vai dar para a gente ler a próxima carta. Sabe por quê? Apesar que daria. Se vocês derem 10 minutos, eu leio. Pode acabar às 6h05 ou não? Não, né? Tem muita coisa, né? A menina já falou assim, não, Cícero, pelo amor de Deus. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó, obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Na próxima semana nós vamos terminar essa carta, ela é curta, tá bom? É profunda também. Ele vai falar o seguinte, olha, ontem eu aprendi a fazer miojo. Não, porque assim, ó, não, eu vou explicar por quê. Eu nunca fiz miojo com minha esposa. Eu faço macarrão, fiz um peixe hoje, feijão, miojo. E aí ontem ela falou assim, ela foi fazer uma microcirurgia, sei lá, e aí, estava anestesiada, dormindo, ela acordou com fome, Cícero, você quer comer o quê? Eu falei assim, não, eu estou com ânsia. Tá, o que você quer comer? Faz um miojo. Aí eu fui lá, peguei o miojo. Ela falou, põe dois copos, tá, o copo, foi lá. E aí eu fiz o miojo, negócio branco. Falei, caramba, tive uma ideia, vou surpreender a minha esposa. Fui lá, peguei um frango que estava lá, coloquei o frango, coloquei no meio, peguei as linguiçinhas que estavam lá, coloquei no meio. Aí, fui lá, cheguei com o prato, ela, o que é isso? É aquele macarrão do miojo, só que eu coloquei frango e tal, ela, deu ânsia, o que aconteceu? Esse cheiro do frango, deu ânsia nela. Aí eu falei, isso aqui é o queijo ralado? Não, esse é o molho que era para colocar no miojo, Cícero. Aí eu joguei fora e fiz um outro. Aí eu entendi que era para colocar água e aquele era o molho. 59 aprendendo, né? Então, mesmo, só que hoje eu caprichei. Fiz arroz, feijão, fiz peixe, fiz estrogonofe de carne, tá lá. Mas miojo eu não faço, só se ela pedir. Ela não merece miojo. Bom, então na próxima semana, a gente vai falar sobre isso. O que causa ânsia de vômito em Jesus Cristo. Essa é a última carta. Então, venham, vamos ler juntos. Aliás, a ideia de ler é que você fala assim, puxa vida, não quero passar por isso não, estou fora. Ixi, é comigo, deixa eu me arrumar. É isto. Por isso a gente está lendo. Porque a gente vai estar junto no céu. Porque a gente crê em Jesus Cristo. E não vamos deixar ninguém roubar a nossa coroa. Amém? Obrigado pela sua presença. Próximo domingo, não falte aqui. Nós vamos ler e vamos começar o capítulo 4. A gente vai ver que porta é essa que está aberta. E vamos entrar nessa porta. E vamos ver um monte de coisa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Que Deus continue falando o coração de vocês. Até a próxima semana.